Hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos componentes que a gente já estudou nas aulas teóricas, as suas partes e como que se faz a montagem. Esse primeiro é o fusível de azete. O fusível de azete parece uma garrafinha, os dois pontos de contato dele, a parte inferior e a parte superior. Aqui embaixo é onde fica a espoleta do fusível de azete. Esse fusível ele tem uma espoleta de cor cinza, ok? E a cor cinza representa pra gente uma corrente de 16 amperes. Então tá escrito aqui corrente de 16 amperes. É um fusível que trabalha numa tensão de até 500 volts e ele tem uma corrente de ruptura no valor de 50 kA. Quando esse fusível é acionado, quando ele desarma por uma sobrecarga, o filamento que tem aqui dentro, que interliga essa parte até essa parte, ele passa aqui por dentro do fusível de azete, esse filamento arrebenta. E quando ele arrebenta, essa espoleta, ela tem uma molinha que ela solta. Então é característica de um fusível queimado, quando a gente olhar e ele tiver com a espoleta solta, vai aparecer uma molinha aqui, é porque esse fusível já foi queimado. Tem gente que tem que fazer o descarte e substituir por outro. Que nem a gente viu na aula, um fusível de azete não tem como a gente fazer a instalação dele sozinho. Eu preciso de outras partes para fazer a instalação. Então a gente tem aqui uma base para fusível de azete, ok? Essa base ela tem um encaixe para a gente prender no trilho, então esse encaixe plástico aqui, ela é feita de porcelana. E esses dois pontos aqui, esses dois parafusos são os pontos onde a gente faz a conexão de entrada e saída do fusível. Junto dessa base, para o funcionamento do fusível, a gente usa um parafuso de ajuste. O parafuso de ajuste, ele vai vir sempre com essa parte aqui da mesma cor da espoleta, então nesse caso também é cinza, porque ele é um parafuso para um fusível de 16 amperes. E ele vem escrito aqui, ó, tá bem pequenininho, 16 amperes, 500 volts, a tensão de trabalho. Essa daqui é a chave para o parafuso de ajuste. A gente vai prender esse parafuso na chave, colocar isso na base e girar. O parafuso de ajuste ele vai ficar preso no final da base. É ele que vai dar o suporte, é ele que vai dar o apoio para o meu fusível. Então depois eu pego o meu anel de proteção, que também é de porcelana, enrosco o anel de proteção na base, coloco o fusível lá dentro e venho com a tampa, também de porcelana, com a partezinha aqui transparente, e a gente prende essa tampa. Pronto, o meu fusível de azete, com todas as suas partes, ele fica dessa maneira. Qual que é a importância da espoleta ser colorida? A gente não precisa retirar a tampa para ver qual que é o valor do fusível que está lá dentro. Através dessa parte transparente a gente visualiza pela cor da espoleta, a gente sabe qual que é o valor do fusível. Segundo fusível do tipo NH, essas duas partes aqui, essas duas hastes prateadas são as partes de conexão desse fusível, é onde a gente encaixa na base, que nem a gente viu no outro vídeo, então ele precisa de um encaixe para ele ser preso num trilho, e ele precisa também desse encaixe para oferecer segurança, porque essa parte aqui fica toda energizada durante o funcionamento da máquina. Vem escrito que ele é o tamanho NH1, ele é um fusível do tipo retardado, para uma corrente de 16 amperes, e ele trabalha numa tensão de até 500 volts. Aqui a gente tem a corrente de ruptura dele, que é de 120 kA. A corrente de ruptura desse fusível do tipo NH, ela é maior do que a corrente de ruptura do fusível tipo de azete. Essa daqui é a espoleta desse fusível. Contator. Então a gente tem aqui um exemplo de contator. O seu encaixe também é através de trilho. A gente prende ele no painel em um trilho. Esse contator dá pra gente identificar nele as partes que a gente já viu em teoria. Aqui na parte de cima, ó, A1 e A2 é onde a gente faz a ligação das bobinas desse contator. Ele é um contator que trabalha
para 220 volts. Então a bobina dele é uma bobina para 220 volts e a gente faz a ligação por aqui, A1 e A2. Outros pontos que a gente já viu também. Conexões de entrada. 1 L1, 3 L2, 5 L3. Então são as 3 linhas, a entrada das 3 fases. E a saída a gente chama de T. 2T1, 4T2, 6T3. Lembrando que essa numeração que vem antes do L e do T é sempre os números ímpares indicando a entrada e os números pares indicando a saída. E esse contator, além desses contatos que a gente tem, que a gente conhece como contatos de força, que é onde a gente vai ligar as 3 fases para mandar para o motor, a gente tem também o contato de comando. Como que a gente sabe que esse contato é de comando? Pela numeração, tá? Ele começa com o número 1, porque são os primeiros contatos, e termina com 3 e 4. Todo contato que termina com 3 e 4 significa que ele é um contato normal aberto, é um contato fechador. Então esse é um contator onde a gente tem, além do circuito de força para ser interligado nele, além dos contatos de força, a gente tem um contato de comando. E se no meu circuito eu precisar de mais contatos de comando? A gente pode utilizar nesse mesmo contator um bloquinho de contato, tá? Esse bloco de contato, ele é acoplado nesse contator e ele vai funcionar junto. Então, ao mesmo tempo, quando a minha bobina acionar e ativar esses contatos, vai ativar também esses contatos do bloco que eu coloquei aqui na frente. Esse bloquinho de contato, ele tem mais 4 contatos. Tá um pouco apagado aqui, mas esse primeiro, a numeração é 53, 54. Então ele indica para mim um contato aberto, porque termina em 3 e 4. O segundo é 61, 62, indica um contato fechado. 71, 72, contato fechado, e 83, 84, contato aberto. Então, além desse contato aberto que já vem no contator, o bloco de contato me dá mais 2 contatos fechados e mais 2 contatos abertos. Disjuntor termomagnético. Esse é o mais conhecido, tá? A gente tem em casa, então é mais simples para todo mundo. Eu tenho aqui um exemplo de disjuntor tripolar e um exemplo de disjuntor monopolar. Então, para uma fase apenas, e um disjuntor para interromper 3 fases. Aqui a gente tem pelas informações que ele é um disjuntor da curva C de 20 amperes. E ele trabalha com uma tensão de 400 volts alternada. 3.000 amperes, que é essa corrente que tem aqui embaixo, é a corrente de ruptura dele, a corrente de proteção. Que nem a gente viu na teoria, posição desligado, ele vem escrito um zerinho ali, ó, escrito off. E quando a gente arma esse disjuntor, o que aparece pra gente escrito é o 1 ou ON de ligado. Então ele informa pra gente se esse disjuntor tá na posição ligado ou tá na posição desligado. Esse é o relé térmico. O relé térmico, ele tem a faixa de ajuste, para onde a gente bota aqui a ajustagem de acordo com a corrente nominal do motor. Esse relé térmico aqui, ele vai de 8 até 2,5 amperes. Então ele tem o tracinho aqui, ó. É só a gente encaixar uma chave de fenda aqui e girar essa rodinha. E o valor, vamos supor, ele aqui agora, ele tá marcando para 8 amperes. Então ele vai ter um desarme numa corrente, para um motor de corrente nominal de 8 amperes, que seria o ideal nessa programação. Aqui é o teste, o botão de teste, onde a gente vê se os contatos deles estão funcionando, se o dispositivo está funcionando. E aqui o botãozinho de reset. Então sempre que ele for acionado por sobrecarga, tá? Não é só aguardar que as lâminas bimetálicas voltem à posição inicial, não. A gente tem que dar um reset nele, nesse botãozinho. O relé térmico tem essas garras, tá? Então esse é um relé térmico trifásico. A gente encaixa ele na parte inferior, na parte de saída das fases de um contator. Então o relé, ele funciona sempre acoplado a um contator. E a saída dele, então as fases, ao invés de sair na parte inferior aqui do contator, a gente vai tirar por aqui, ó, da saída do relé. Então é por aqui que a gente vai tirar as 3 fases agora. Além disso, a gente tem os contatos 95, 96, normal fechado, e o contato 97, 98,
do relé térmico, tá? Então esses são os contatos auxiliares do relé térmico. Outro dispositivo, disjuntor motor. O disjuntor motor ele faz às vezes do relé e do disjuntor termomagnético, então dos dois ao mesmo tempo. Então ele tem a função liga-desliga, a gente consegue abrir e fechar o circuito, seccionar e acionar o circuito. E por ele também, ele tem aquele mesmo controle de corrente que a gente tem no relé, a gente tem no disjuntor motor. Então aqui a gente controla qual que é a corrente nominal do motor. 3 fases na entrada, ele tem a mesma nomenclatura de um contator, L1, L2, L3. Da mesma forma na saída, T1, T2 e T3, esse é um disjuntor motor trifásico. E aqui a gente tem o exemplo de um relé temporizador. Esse é um temporizador, está escrito aqui, ó, com retardo na energização. Então ele fica fechado em 1518, a gente vai e alimenta a bobina dele a 1 e a 2. Ele contou o tempo pré-determinado, ele tem um retardo, ou seja, ele demora para energizar, retardo na energização do 1518. Então ele conta no 1516, daí um tempo ele pula para o 1518. E permanece em 1518 enquanto a bobina estiver energizada. Aqui a gente tem a faixa de ajuste do tempo. Esse relé ele vai de 0 a 30 segundos. A gente tem um LEDzinho de indicação de funcionamento. Aqui a gente tem o A1 dele, que é a bobina, em cima. E a gente tem o A2, que é aqui embaixo, a saída. Então a bobina tá aqui, ó, A1 e A2. E os outros 3 é o contato 15 em cima, contato 16 e contato 18, que é isso daqui, ó. O 15 é o comum de entrada, o 16 ele é fechado enquanto conta, e o 18 ele é aberto, ele só vai ser fechado depois que o contator fizer, depois que o temporizador fizer a contagem. Então esse é um exemplo de um temporizador eletrônico.